Olá, senhoras e senhores, estamos chegando para mais um episódio do É Uma Farsa nessa sexta-feira, dia 1 de setembro, mês que marca a hibernação de Billie Joe Armstrong. A gente tem que acordar ele no primeiro dia de outubro. Começa também o NoFap Setembro Amarelo e por aí vai. Então, um mês triste, o jovem não pode ouvir Green Day, não pode bater punheta e não pode, enfim. Mas ele pode assistir a Uma Farsa tranquilamente, acompanhar os meus armadores. E hoje, nesse quadro, nós trouxemos um jogador recém-contratado pelo Botafogo e que já marcou gol, hein? Já chegou brocando. Diego Costa, o atacante que o povo gosta ou não? É o que nós vamos descobrir nesse episódio de 21 do É Uma Farsa. É o 21 mesmo? Bom, enfim, vê aí. Vamos ver se ajudou. Diego da Silva Costa nasceu no dia 7 de outubro de 1988 no município de Lagarto, em Sergipe. E apesar de sergipano, ele começou sua carreira no Barcelona. Barcelona de São Paulo, Barcelona Esportivo Capela. E lá ele chamou a atenção do Braga, clube de Portugal, que o contratou. Entretanto, ele chegou ao Braga e pouco tempo depois foi emprestado ao Penafiel, tradicional clube de Portugal. No Penafiel ele jogou até o início de 2007, ele foi emprestado ainda em 2006 e de lá ele se transferiu, foi comprado na verdade pelo Atlético de Madrid, que o reemprestou ao Braga. Um negócio maluco aí, mas assim foi o início da carreira de Diego Costa, que se tornou jogador do Atlético de Madrid, comprado do Braga e foi repassado ao Braga. Bom, depois desse empréstimo ao Braga, já como jogador do Atlético de Madrid, ele foi reemprestado ao Celta de Vigo e aí ele começou a uma série de empréstimos pelo futebol espanhol. Além do Celta de Vigo, ele passou por Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano até finalmente ser reintegrado ao Atlético de Madrid e passar a ser utilizado pela equipe colchoneira. Entretanto, ele não chegou jogando e foi um destaque logo de cara. Ele foi utilizado ali como um reserva, uma peça para compor elenco, porque o ataque do Atlético de Madrid naquela época era Diego Forlán e Falcão Garcia, que viveu o auge da sua carreira. Com ele, o Atlético de Madrid conquistou a Liga Europa e depois a Supercopa da UEFA sobre o Chelsea, numa goleada de 4-0. O Chelsea que havia vencido a Champions pela primeira vez. E o Diego Costa ficou ali buscando seu espaço. Entretanto, na temporada seguinte, o Falcão Garcia foi vendido para o Mônaco por uma bolada, e aí o Diego Costa ascendeu e começou a ter muito destaque na equipe do Atlético de Madrid, e foi com ele sendo um dos principais personagens do Atlético, o principal jogador, que o time conquistou a La Liga na temporada 2013-14, um título histórico para a equipe que não conquistava uma La Liga havia muito tempo. Esse título do Atlético de Madrid encerrou um jejum de 18 anos. A última conquista do clube havia sido na temporada 95-96, quando Diego Simeone era jogador do clube e como treinador ele conquistou o seu segundo título espanhol pelo clube, e tendo Diego Costa como uma das principais estrelas dessa equipe. A equipe também naquela temporada chegou à final da Champions League e acabou perdendo para o maior rival, o Real Madrid, num jogo histórico, né? A equipe vencia a partida até os 90 minutos, quando já nos acréscimos Sérgio Ramos faz o gol de cabeça que empata a partida e leva para a prorrogação, e na prorrogação o Real Madrid faz mais 3 gols e vence por 4-1. E o Diego Costa, no final daquela temporada, acabou se machucando e protagonizou um momento bizarro na final. Ele buscou um tratamento com placenta de égua no leste europeu. O leste europeu também possui suas peculiaridades, que não deu certo, e ele sai da partida. Ele inicia como titular e acaba pedindo substituição logo no início do jogo, e enfim, uma partida frustrante para ele e para os colchoneiros. Bom, logo após essa temporada de destaque no Atlético de Madrid, do título espanhol,
o Diego Costa se transfere para o Chelsea, onde ele vai se sagrar campeão da Premier League na temporada 14-15. Sob o comando de José Mourinho, os Blues conquistariam o seu 5º título. Entretanto, na temporada seguinte, o ambiente no Chelsea acabou ficando conturbado e o técnico José Mourinho é demitido. E aí eles passam o restante da temporada sob o comando de um interino, se eu não me engano era o Gus Hiddink, e na temporada seguinte o italiano Antonio Conte é contratado para assumir os Blues. E de maneira surpreendente, o Chelsea se sagra campeão daquela Premier League, tendo Diego Costa como uma das principais figuras naquela temporada. Ele foi um dos principais artilheiros do campeonato, foi o artilheiro do Chelsea e levou o time à conquista da 6ª Premier League. Entretanto, na temporada seguinte, de novo o ambiente ficou ruim e dessa vez o vilão foi o Antonio Conte, que é um cara também intempestivo, e entrou em rota de colisão justamente com o Diego Costa, que havia sido protagonista nas 2 últimas conquistas de Premier League, tinha ajudado o Chelsea na temporada com o Mourinho e na do Conte. Na do Conte ainda foi mais, porque o time ganhou muitos jogos de 1-0 com o gol do Diego Costa, enfim, foi uma figura central naquela campanha. E o Conte acabou entrando em rota de colisão com o atacante e o despediu por mensagem de texto, o que foi uma situação bem constrangedora à época para o técnico italiano, deixou aquele climão e o Diego Costa foi afastado do time. Ele acabou também, logo depois da demissão do Conte, também não queria voltar e pro Chelsea, e quem o recontratou foi o Atlético de Madrid. Sim, ele retornou à equipe colchoneira na temporada 17-18. Ele chega no meio da temporada 2017-2018 e ajuda o Atlético de Madrid a conquistar o seu 3º título de Liga Europa. Nessa segunda passagem dele, ele não obteve o mesmo brilho como na primeira, mas ajudou a equipe a ser campeão, além da Liga Europa, da Supercopa da UEFA, onde ele jogou muito bem, fez 2 gols e ajudou a equipe a superar o Real Madrid, o principal rival, na final. Foi 4-2 o jogo, e a ser campeão da La Liga na temporada 2021. Aí ele já tinha perdido bastante espaço, o Luis Suárez já tinha chego também na equipe, e se tornou a principal referência. E esse foi o último ano dele com a camisa do Atlético de Madrid. Logo após a conquista do campeonato, o contrato dele se encerra e o Atlético de Madrid optou por não renová-lo. Entretanto, ele não fica sem clube por muito tempo. Ele assina um contrato com o Atlético Mineiro e vai participar, eu não vou nem dizer ajudar, porque ele participou, fez ali um golzinho ou outro, mas o título já estava bem encaminhado. Participou da conquista do bicampeonato brasileiro do Atlético Mineiro, né, na temporada de 2021, e ele fazia parte daquele elenco. Depois de uma caralhada de anos aqui, mais de, 40 e poucos anos, por aí. No Wolves ele tem uma passagem bem apagada, bem abaixo, não consegue ser o mesmo jogador, o mesmo artilheiro, e acaba também ficando apenas uma temporada. O Wolves não renovou o contrato com ele, e aí ele ficou sem clube mais uma vez. Entretanto, mais uma vez o líder do campeonato disparado contratou o Diego Costa e ele aceitou a proposta de jogar pelo Botafogo na temporada de 2023. Inclusive já chegou anotando gol, fez a estreia dele contra o São Paulo no Morumbi, o jogo terminou 0-0, e no último final de semana, no último domingo, diante do Bahia, anotou 2 gols e ajudou o time a vencer o Bahia por 3-0. Então ele pode ter no currículo aí 2 títulos pelo Atlético de Madrid, títulos espanhóis, um título pelo Atlético Mineiro e um título pelo Botafogo, ou seja, títulos nacionais, né? Tanto no Atlético quanto no Botafogo. Ou seja, o homem é especialista em encerrar jejuns. Realmente é um grande feito. E no Chelsea também, quando ele chegou e foi campeão, o Chelsea também não era campeão da Premier League havia um tempinho já. Então, que acho que em comparação com os outros dois, o Chelsea estava muito mais próximo de conquistar a Premier League do que Botafogo e Atlético. Mas também ele encerrou um jejum por lá. Então o cara tem know-how em
quebrar jejuns, né? Se você está querendo fazer dieta, não contrate Diego Costa, porque ele vai encerrar o seu jejum. Eu ia me esquecendo, mas tem um detalhe peculiar na carreira de Diego Costa, que é a sua carreira por seleções, porque este rapaz, na temporada de destaque dele pelo Atlético de Madrid, onde ele conquistou o título espanhol, foi convocado pela seleção brasileira para 2 amistosos. Naquela época a seleção estava em vias de disputar a Copa de 2014, de sediar uma Copa, e não tinha jogos oficiais, né? Vivia de amistosos. Ele foi convocado para 2. Como amistosos não contam como jogos oficiais pela FIFA, ele poderia escolher outra seleção. E a Espanha se interessou no futebol de Diego Costa e ele obteve a cidadania e optou por jogar pela seleção espanhola. E assim ele fez na Copa de 2014, foi convocado pela Espanha, veio ao Brasil, foi muito vaiado, muito achincalhado pela torcida brasileira, porque a seleção brasileira o convocaria novamente. Entretanto, ele optou pela seleção espanhola e pela seleção espanhola ele fez a sua carreira, disputou 2 Copas, teve 8 gols marcados ao todo, não teve uma passagem com muito brilho também, mas teve essa peculiaridade aí de ter se naturalizado espanhol para jogar a sua carreira de seleções. Bom, agora sim vamos ver os números de Diego Costa por clubes e seleções, e aí a gente dá o veredito logo após essa análise. Bom, esses são os números do Diego Costa. Como vocês podem ver, o clube que ele mais jogou foi o Atlético de Madrid, fez 83 gols em 216 partidas e 36 assistências. Tomou bastante cartão, né, criatura? 58 amarelos e 3 vermelhos, realmente é um número alto. No Chelsea, 120 gols, 120 jogos, 59 gols e 23 assistências, também bastante cartão. Aí tem o Valladolid, que ele fez 36 jogos, 9 gols, depois 36 jogos também pelo Albacete, 9 gols, Celta de Vigo, 6 gols, Wolverhampton, que foi o último clube dele, isso chama atenção, né? 25 jogos só e 1 gol, realmente muito pouco aí, e 5 amarelos. Olha aí, ele gosta de um cartãozinho também, né? É chegado. Mas isso é porque ele também tem um jogo muito físico, então muitas vezes ele tromba com os zagueiros e acaba chegando um pouco mais rispidamente. E aí, na sequência do Wolves, os números do Atlético Mineiro também muito baixos, né? 19 jogos apenas e 5 gols. Ainda foi melhor que o Wolverhampton, né? Mas acho que também o Atlético, no período em que ele jogou, era um time que proporcionava mais chances de gols para ele. Aí tem o Penafiel, o Braga, que ele jogou muito pouco também, e o Botafogo, onde ele acabou de chegar. E na sequência a gente confere agora os números dele por seleção. Pela seleção brasileira ele fez apenas 2 jogos, 2 amistosos, e não fez nada de bom. Realmente foi muito pouco. Ele entrou no decorrer do jogo também, enfim, e acabou não deixando a sua marca. E na Espanha estão aí, né, 24 jogos, 10 gols e 4 assistências, isso em amistosos. Copas do Mundo, que ele jogou 2, eliminatórias da Copa e eliminatórias da Euro. Ele não chegou a jogar uma Eurocopa, mas chama atenção aí os números de Diego Costa. Também, acho que números modestos, né? Não foi também uma coisa avassaladora a passagem dele pela seleção espanhola. Bom, dito isso, vamos ao nosso veredito, que é o que importa. Ele é ou não é uma farsa? Não acho o Diego Costa uma farsa. Entretanto, é notório que nos últimos anos aí a carreira dele enfrenta um declínio físico e técnico, né? No auge dele, ele sempre foi um jogador muito físico, brigador, aquele centroavante que bate pro zagueiro e tudo mais. E agora ele tá passando por um declínio, obviamente, né? A idade vem chegando e ele já não tá no seu auge. Então tem esses poréns aí. Agora, é aquilo, né? O futebol brasileiro também não é essas mil maravilhas que a gente acha que é. Então ele pode sim
ser importante nessa campanha do Botafogo, até porque o Botafogo é um time ajustado e gosta de jogar com um centroavante, é moldado para jogar com um centroavante. Aquele time do Atlético Mineiro tinha como principal atacante o Hulk, que não é propriamente um centroavante desses mais fixos, né? Esse cara que empurra a bola para dentro do gol. É um cara que sai, que oferece mais opções, se movimenta bastante. Então o Diego Costa é esse cara mais brigador, mais um finalizador propriamente dito. Enfim, acho que ele tem condições de ajudar o Botafogo, sim. Até porque o Tiquinho tá fora, deve voltar agora, né, depois da data FIFA. Então vai ser um cara que pode contribuir. Mas não espere também que ele seja esse primor todo. Acho que é um cara que pode contribuir. Ele foi oferecido ao Vasco. Quando foi oferecido ao Vasco, eu e o Cássio Ângelo, a gente teve uma leve discussão a respeito de se o Diego Costa era bom ou não. Eu achei que ele poderia ajudar, ele não, queria longe, enfim. Agora ele tem Veguete também, não tem mais do que se preocupar. Mas o fato é que é um bom jogador, hoje já não tá mais no seu auge, mas pode ajudar o Botafogo sim. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha apreciado esse vídeo. Nesse final de semana, falando em Botafogo e Diego Costa, teremos os dois aqui na tela do Meu Armadores. Tem Botafogo e Flamengo amanhã a partir das 8 horas. E no domingo tem o clássico, o derby paulista, Corinthians e Palmeiras, jogo na Neoquímica Arena. E a partir das 3 horas no domingo, então vem com a gente nessa aí, tem tudo para ser um grande final de semana de futebol. Se você ainda não segue a gente no Instagram, siga. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, o seu comentário também sobre o que você acha de Diego Costa. E é isso, voltamos amanhã a partir das 8 horas com a transmissão de Botafogo e Flamengo. Valeu, falou!